Uma ótima noite a todos, muito bem-vindos à GA de Cursos, bem-vindos à nossa aula Recusa Alimentar, Pilares da Terapia, que é uma aula introdutória a um assunto que teremos este mês, na última semana do mês de julho, com a Maria Fernanda Sestari. Vocês vão ver que eu a chamo de Mafê, que é o jeito que ela gosta de ser chamada, é um apelido carinhoso. Então, ela vai trazer. Oi? Acho que foi o microfone que abriu. Então, a Mafê traz para nós hoje uma introdução a um assunto que muitas pessoas pedem para nós. A gente vai aí para a quarta turma com a Mafê, né? Dentro da seletividade, das dificuldades alimentares. Então, como eu estava dizendo, no final do mês nós teremos um curso com ela, específico neste tema, com 3 encontros online pelo Zoom também, ficam gravados. Então, quem tiver interesse e ainda não tiver feito a inscrição, as inscrições estão abertas lá pelo nosso site, tá bom? Eu passo sim, Ana, aqui no chat para vocês, tá bom? Então, agradeço a presença de vocês hoje aqui. Em especial, agradeço a Mafê por disponibilizar o tempo dela para nós e também compartilhar um pouquinho da experiência dela, que é grande. É uma experiência, assim, em detalhes. Sabe aquela pessoa que dorme e acorda, mergulhando no que tem de novo, o que está acontecendo com as crianças, o que a literatura e os estudos estão trazendo. Então, um grande privilégio para nós tê-la aqui e poder aprender um pouquinho com ela. Muito obrigada, Mafê. Eu que Espaço seu. agradeço. Nossa, eu que agradeço. Eu não sei nem como começar. Eu tava tranquila, agora depois dessa introdução já falei, Ah, imagina. socorro! Então, para quem não me conhece, eu sou a Maria Fernanda. Desculpa a voz, mas a gripe chegou. Tava conseguindo fugir dela, mas ela me pegou. Então, sou mais conhecida como Mafê, como a Raquel falou. Agradeço a oportunidade de falar, né, sobre um assunto que realmente eu gosto muito, e até quando eu vou conversar com a Raquel, né, sobre qual aula que a gente vai fazer, ou qual é o nosso objetivo, eu sempre falo para ela, tem que ser coisa prática, né, a gente tem que dar as ferramentas para eles poderem colocar em prática nas terapias, né? E foi um pouco do que eu pensei aqui na aula de hoje, né? Que quando a gente pensou nos pilares para terapia, automaticamente a gente pensa nas estratégias, né? Então, espero que aí vocês anotem bastante coisas para vocês poderem colocar em prática aí com as crianças de vocês. Então, eu sou fono. Apesar da carinha, eu já tenho mestrado, eu tenho pós-graduação pelo Einstein. No próprio Einstein, eu sou professora da parte de pós-graduação em TEA, falando sobre alimentação, falando sobre a fonoaudiologia como um todo. Tenho certificado de dificuldade alimentar e sou autora de 2 livros infantis e um jogo também voltado para essa questão da alimentação. Hoje a gente então vai falar um pouquinho da literatura. Eu não vou entrar nas questões de Mafê, desculpa, fui eu que te mutei sem querer aqui. Não abriu seu microfone. Abre aí. Peraí. Vai. Agora foi foi. agora? Pronto. Ah, que Foi. susto! Eu falei, gente, eu não cliquei em nada. Foi. Então, hoje a gente vai passar pela literatura, mas é uma coisa mais rápida, digamos assim, porque não vou entrar nas diferenças da nomenclatura, porque isso é algo extenso, então, por conta do tempo, achei melhor deixar efetivamente para a aula. Vamos falar um pouco dos preditores e os pilares, os sinais de alerta e principalmente como incentivar, as nossas crianças aí a aceitar novos alimentos, né? A literatura fala bastante que a questão alimentar, seja a recusa, a seletividade, o nome que a gente for dar aqui nessa aula hoje, não é uma questão volitiva. Então, a criança decidir que ela não quer comer. E é isso que a gente escuta muitas vezes dos pais, né? Então,
O meu filho parece que tem preguiça para comer, parece que ele não quer comer, parece que ele não gosta de comer, mas na realidade o que eu quero trazer hoje é que é um problema muito mais complexo do que o que a gente imagina. E é o que a gente vê na nossa avaliação e na devolutiva, né? Então, os pais chegam pra gente falando, o meu filho não come, é chato para comer, e quando a gente faz a avaliação, muitas vezes a gente precisa do auxílio da psicóloga, da terapeuta ocupacional, então a gente vê que é muito maior, né? São muitos fatores que podem impactar no simples fato da criança não aceitar categorias de alimentos. Então, não é simples, porque a alimentação é sim um processo extremamente complexo e qualquer etapa, qualquer momento, janela de oportunidade que a criança perde, isso vai impactar na alimentação. Vai surgir aí distúrbios alimentares, problemas. Então, se é uma criança que ficou muito tempo internada, é um prematuro, então a gente vai ter complicações aí na questão da alimentação. Ou até mesmo famílias que, por conta de medos e receios de apresentar os alimentos sólidos, com medo de engasgo, perder essas janelas novamente, né, de oportunidade de experimentar esses alimentos, de levar esse alimento à boca, de como aprender a mastigar, isso vai impactar também na alimentação, né? E essas dificuldades alimentares são heterogêneas e podem incluir uma série de problemas, que é o que a gente vai ver aqui agora, que entram os preditores dos distúrbios alimentares pediátricos: os fatores médicos, os fatores nutricionais, emocionais e orais. Então, quando a gente pensa na questão médica, a gente precisa investigar, seja na entrevista ou com né, com os encadeamentos é ótimo, encaminhamentos para o médico de quais as questões. Se tem uma alergia alimentar, se tem um refluxo, se tem questões metabólicas, desconforto ou dor para dormir, porque a própria recusa alimentar é um sintoma, é um sinal de alerta para a gente de que algo aí não pode não estar muito bem. Fatores nutricionais, o crescimento, o desenvolvimento inadequado, a alteração de peso, da estatura, as questões emocionais, que é aqui o que a gente consegue ver bastante, né, nas nossas terapias, é a presença da ansiedade, crianças que já chegam para a terapia perguntando o que que vai ter hoje, o que que a gente vai fazer, o que que tem na minha lancheira, mas aí depois da a gente fazer isso, a gente vai fazer aquilo, e isso vai gerando também uma rigidez cognitiva. Então, por conta da minha ansiedade, eu não conseguir lidar com tudo que está acontecendo ao meu redor, eu vou tentando controlar tudo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, eu vou ficando cada vez mais ansioso. A gente vê isso da questão da rigidez cognitiva, seja com a própria alimentação. Então, eu só aceito a batata frita da marca XYZ, eu só aceito o macarrão que a minha avó faz, eu só aceito o nugget que tem essa casquinha, se tá mais dourado eu não aceito, e até em outros momentos que não envolvem alimentação, como por exemplo, fazer o mesmo caminho para ir para a escola, ter rituais em casa, só sentar em um lugar, só usar um tipo de roupa específica quando não envolve questões sensoriais, e ainda pensando aqui em mais questões da parte emocional, as alterações de humor, seja irritabilidade, a tristeza, a raiva, durante as refeições, o medo de comer em outros ambientes, porque será que é minha comida? Será que eu vou conseguir comer? Será que se eu levar esse alimento à boca, eu vou conseguir ter prazer, vou conseguir mastigar, vou conseguir engolir? Ou eu vou levar esse alimento à boca, eu vou odiar, não vou gostar, não vou saber o que fazer com ele, e eu vou ter que cuspir na frente de todo mundo e todos os meus colegas da sala vão ver. Então, a gente vai vendo aqui, né, que a questão da alimentação está ficando cada vez maior, né? A gente está desbravando aí a questão do nosso iceberg. E os fatores orais, né? Dificuldade com a mastigação. Aqui entram alguns sinais de alerta. Então, tempo de refeição à mesa muito prolongado, o cuspir, os grãos ou alimentos sólidos, não conseguir dar conta desses alimentos, preferência por determinadas texturas, determinadas
aparências, sabores, problemas de deglutição, incoordenação da parte motor oral, que seja desde derramar a comida para fora da boca, ou não conseguir fazer o manejo correto da boca, do alimento dentro da boca, não conseguir lateralizar essa língua para lidar com o alimento. É uma alteração da sensibilidade oral que pode ser desde hiporresponsivo até uma hiperresponsividade, que aí entra passando assim bem rapidamente, né? O hiporresponsivo, então tem uma baixa resposta, não consegue perceber esse alimento dentro da boca, então precisa muito dos alimentos crocantes, colocar o alimento praticamente inteiro na boca. Então, por exemplo, o nugget, colocar o nugget inteiro para conseguir sentir esse alimento dentro da boca para conseguir mastigar. Mas aí a gente sabe que é um alimento muito grande dentro da boca, a gente vai ter uma mastigação muito empobrecida, porque como que eu vou conseguir lateralizar esse alimento? Como que eu vou conseguir deglutir corretamente? E o hiperresponsivo tem respostas muito mais altas do que aquilo que a gente imagina. Então, coloca o alimento à boca, cospe, dificuldade com ambientes ruidosos, dificuldade de lidar com o alimento dentro da boca quando tem muito sabor, então tem uma preferência pelos alimentos mais macios, que não são crocantes, que não vão dar esse feedback auditivo na hora de mastigar. Então, são alimentos mais neutros, digamos assim. E aí, se a gente pensar, né, quais que seriam os pilares para o tratamento, além de todos esses, né? Então, a gente levantou todas essas questões, e aí pensando, né, no tratamento, entra novamente a avaliação médica, avaliação nutricional, para a gente compreender como que tá a nossa criança. Precisa fazer algum tipo de suplementação? A gente precisa encaminhar para um médico para ver essa questão orgânica, tá tudo bem? Tá tudo funcionando corretamente? Até para a gente conseguir diferenciar o distúrbio alimentar pediátrico de um transtorno alimentar restritivo evitativo, por exemplo, o DAP e o TARI, ou são os dois acontecendo ao mesmo tempo com a nossa criança, avaliação nutricional. Um segundo pilar seria a intervenção, a psicológica, sensorial, fonoaudiológica, que aí leva a gente a um terceiro pilar, que é a intervenção multi. É muito difícil a gente trabalhar com uma criança sozinhos, né? Então a gente precisa dessa equipe, com esse olhar ampliado e todo mundo aí trabalhando, seja com orientação parental, seja com a parte sensorial, seja com a parte, da nutrição. E o nosso quarto pilar, a educação e suporte para os pais, porque eles são a base do nosso tratamento. Então, não adianta a criança ir para a sessão, a gente apresentar um monte de alimento diferente, vários utensílios, e em casa os pais a praticarem atitudes contraproducentes, forçarem essa criança a comer, ou não conseguirem replicar corretamente. Então, a gente precisa estarmos todos é, juntos nessa batalha, ninguém tá na frente, tá todo mundo caminhando em conjunto. Pensando então em sinais de alerta, para a gente entender aqui de que precisa realmente de uma intervenção. Então, uma criança que apresenta pouco apetite, não sinaliza interesse pelos alimentos. Então, são pais que muitas vezes referem que ficam o dia inteiro na escola, e não come nada e parece não se importar com isso. Tem dificuldade em aceitar novos alimentos, então eu só aceito o meu da embalagem, amarelinha. Se a embalagem muda, ele deixa de ser o meu. Não aceitar grãos e proteínas. Aqui a gente já pensa na questão da mastigação, então essa mastigação não tá legal para não aceitar os grãos e as proteínas. Os grãos, porque eles esparramam na boca, então fica mais difícil de juntar tudo em cima da língua para conseguir mastigar e deglutir corretamente. E a proteína por causa da fibra em si. Então precisa ir de mais.
mastigação requer uma habilidade ainda mais refinada para conseguir deglutir corretamente. Não aceitar os mesmos alimentos que as crianças, aquele que é esperado para a idade. Muitas vezes a gente recebe no consultório, né, crianças com 7, 8 anos, mas que têm um padrão motor oral de crianças muito menores. Então, a gente muitas vezes precisa da ajuda da Nutri, para organizar esse cardápio com uma consistência que a criança vai conseguir sentir conforto e vai ter habilidade para lidar com esse alimento corretamente. Não variar marcas, formatos, entra a questão da rigidez, entra a questão da ansiedade que a gente estava vendo antes. Então, o meu alimento seguro, que eu sei que eu consigo comer, que eu sei que é gostoso, que eu sei que dissolve na boca sem problemas, é aquele da embalagem amarela. A partir do momento que muda, não é. Mafê, mas o meu paciente, ele só come em casa. Sim, porque aí entra essa questão da rigidez de ambientes também. Então, será que o meu pacotinho, quando eu tô na casa da minha avó, ainda é o mesmo? Eu não sei, eu não quero correr nenhum risco, então eu vou ficar aqui tranquilo, e aí quando eu chegar em casa, eu como. Então, é uma questão de rigidez que a gente tem que trabalhar também. Refeições muito prolongadas, então ficar muito tempo à mesa, o uso de distrativos eletrônicos, a falta de autonomia para comer, porque isso impacta diretamente no ritmo. Eu dando comida para a criança é o meu ritmo, a criança comendo sozinha é o ritmo dela, e assim por diante. Então, quando a criança não tem autonomia, muito provavelmente a gente já consegue até imaginar o cenário de que ela está usando algum distrativo eletrônico, alguém está dando a comida para ela e ela está passiva, apenas recebendo os alimentos ali. Então, como que está a relação com a comida? De observar a comida, de perceber se está quente, se está frio, se está muito salgado, se não está, se aquilo está me dando prazer ou não. Então, eu vou ficando passiva, eu vou aceitando, e vou ficando aqui pensando que, na realidade, eu não gosto de comer, e comer não é legal, não conseguir realizar as refeições em família e com os colegas na escola. O tomar muito leite também é um sinal de alerta. Muitas vezes as crianças param de aceitar os alimentos que são os esperados para a idade e acabam consumindo uma quantidade maior de leite. E aí a gente tem que levar em conta todos aqueles preditores que a gente viu. É por uma questão nutricional, é por uma questão de motricidade orofacial, é por uma questão médica, então a gente tem que investigar o uso do distrativo, e não referir fome ou saciedade, e não tolerar determinadas texturas por conta da náusea. Então, eu não consigo lidar com os grãos, eu tenho náusea, eu não consigo sentar à mesa com os meus colegas da escola, porque tem muitos barulhos, tem muita informação, auditiva, visual, olfativa, então eu não consigo lidar com tudo isso, eu tenho náusea, eu preciso sair desse ambiente. E aí agora a pergunta de 1 milhão, né? Como incentivar as crianças a experimentar os novos alimentos? Eu adoro esse site que chama Also Asked, porque a gente joga um termo que a gente, enfim, quer pesquisar, e ele traz todas as pesquisas que as pessoas estão em busca, o que está mais em alta, digamos assim. Então, na hora que a gente coloca, né, como incentivar crianças a experimentar novos alimentos, automaticamente já vem como ajudar meu filho a experimentar novos alimentos, então a gente já vê uma questão aí, né, familiar, e como introduzir novos alimentos. O que é neofobia, qual a importância de experimentar novos alimentos, por que experimentar, como mudar a alimentação, enfim. Então, são todas as perguntas que a gente mais quer responder, né, e precisa. Carol, Mafê, como que chama o site? Also asked. Se quiser, depois eu coloco no chat. Tá bom. O Tá. pessoal tá perguntando aqui. Tá bom. Hoje eu não abri o meu chat. Eu posso Eu continuar assim, aí depois eu volto no pode, eu te chat. passo as perguntas, pode sim. Obrigada. Eu sempre deixo tudo, um monte de coisa aberta e hoje eu não deixei. É, então, temos uma receita de bolo para responder todas essas perguntas? Não temos, infelizmente, mas continuem aqui porque temos várias dicas que a gente pode colocar em prática.
E por que a gente não tem receita de bolo? Por conta da heterogeneidade dos casos. Então, por mais que a gente fale, é uma criança de 4 anos, que está dentro do espectro e que também só consome leite e batata frita. São duas crianças diferentes, que lidam com os alimentos de uma maneira diferente, com famílias diferentes, com culturas diferentes. Então, por conta disso, já é um fator que vai ser extremamente difícil a gente falar. Faz isso, coloca com esse garfinho em específico que ele vai ser comendo tudo. Não tem como. A motivação intrínseca. Então, muitas vezes a gente tem crianças, eu estou atendendo um de 11 anos, que ele falou para mim: eu quero treinar todos os alimentos de diferente, porque ele só come o pão de queijo de marca específica, a carne que a mãe faz. Ele falou: eu quero treinar. Porque eu sei que eu vou viajar no final do ano, eu quero treinar vários alimentos diferentes. Então, ele está super motivado, ele está engajado com essa atividade. Como a gente tem outras crianças que falam, eu não quero mudar. Ou os pequenininhos que a gente vê assim, que a gente faz da sessão milhares de coisas e a criança não está motivada. Então, a gente precisa entender isso também. As preferências alimentares. Então, a gente pode ter crianças, duas crianças, 4 anos, o mesmo cardápio, o mesmo diário alimentar, mas uma tem uma preferência enorme pelos alimentos crocantes, pelos alimentos com muito sabor, e a outra que prefere os alimentos suaves, textura de bolinho, de muffin. Então, aqui vai variar. E pela complexidade de cada família. Então, como eu acabei já adiantando, a gente não tem a receita de bolo, mas a gente pode pensar em dicas gerais, que acho que é o principal aqui da aula. Mas uma coisa que é muito importante, que a gente sempre tem que levar em conta, são todos esses preditores que a gente falou até agora, as especificidades de cada caso, da criança, da família, do cuidador. Então, não é só pegar essa informação a partir de agora e falar, agora eu vou colocar com esse paciente, com esse, com esse. Porque a ideia é vocês refletirem nessas questões de base, nessa pirâmide, digamos assim, para depois vocês avançarem. Eu sempre falo que a gente precisa ter um alicerce bom, né, bem estruturado para a gente pensar no alimento em si. E por conta disso, a gente tem que limpar esses preditores, é que o famoso limpar o caso. Da parte orgânica realmente não tem nada, a gente pode ficar tranquilo, da parte de motricidade, da parte sensorial, essa família compreendeu essas questões, e compreendeu a necessidade dos encaminhamentos, compreendeu que não tem uma receita de bolo e por conta disso vai ser difícil a gente falar se a terapia vai demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos. É importante a gente ter isso bem organizado, bem estruturado, para a gente pensar, na nossa terapia, no alimento, ali no topo da nossa pirâmide. E aí entra a minha primeira dica geral, que é não ter pressa. Falando de experiência própria, uma pessoa ansiosa, muitas vezes a gente acaba caindo nessa ansiedade dos pais. É muito simples, é muito fácil, mas se a gente fizesse o bolinho, ele já aceitaria, um bolinho com uma proteína, enfim. Mas muitas vezes, por conta disso, a gente esquece da criança. A gente esquece que tem ali uma criança sofrendo, que tem dificuldade, que não consegue lidar com isso, que está com ansiedade ou que está com um padrão de rigidez muito importante. Então, por conta disso, a gente precisa ter um vínculo muito bem estruturado. Eu sempre falo, quando a gente tem um bom vínculo, tudo funciona, parece que muito mais tranquilo. E aí, por conta disso, a gente precisa que os pais compreendam exatamente isso. Eu tenho um caso bem complexo, na realidade, um menininho dentro do espectro, de 7 anos, que só toma leite, e aí a família precisou, de mim, porque a fórmula láctea trocou, e aí, por conta disso, eles precisam de uma nova fórmula e ele não aceita. É, eu lembro de brincar com o pai na devolutiva, falando: eu tô com a corda no pescoço, porque eu tenho que trocar essa fórmula com a ajuda da Nutri, mas eu tenho uma criança de 7 anos que já passou por inúmeros terapeutas, não gosta de ir na fono só de falar que é fono, ele fala que ele não quer, então não vai ter alimento nas primeiras sessões. E a gente fez isso por 1 mês, então 2 vezes por semana. Então imagina como que ficou
como ficaram os meus divertidamentes de ansiedade e o dos pais. Mas agora é uma criança que chega super contente, fica me dando sustos e coisas do tipo, porque ele olhou e falou: tô tranquilo, aquela não vai me forçar a comer. Então vamos lá, e agora a gente está no nosso trabalho aqui de ampliação de cardápio, a troca da fórmula, enfim. Então, vínculo, gente, sempre muito importante. Compreender em que momento a criança está na questão de rigidez. Muitas vezes a gente precisa começar a trabalhar a rigidez cognitiva com outras coisas que não são comida, são coisas do dia a dia mesmo. Apresentar o próprio alimento de maneiras diferentes, então, fora da embalagem, quebrado, com preparos minimamente diferentes, não pressionar, que aí entra essa questão de não utilizar barganha, não utilizar as chantagens, pensar fora do prato e fora do momento da refeição principal. Muitas vezes é muito mais fácil a gente começar com alimentos com cara de snack do que o alimento da refeição principal. Por quê? Quando a gente fala em almoço, jantar, automaticamente a gente pensa em volume. E aí, como que eu vou pensar em volume com um alimento diferente? Imagina o desafio, eu tenho que subir 3, 4 degraus aqui dessa escada. E aí, quando a gente pensa em lanche da tarde, café da manhã, a gente pensa que, se ele beliscar um pouquinho, tá tudo bem, porque aí depois ele tem o almoço, o jantar e ele mesmo compensa. Então, exatamente por esse pensamento, muitas vezes pensar fora do prato e fora do momento da refeição principal é um bom start aqui. Despertar a curiosidade, aí entra. Será que a criança consegue participar, do preparo, consegue ajudar a preparar as receitas? O que que precisa para a gente fazer essas receitas? Utilizar novas inspirações, que aí entra essas questões dos garfinhos, coisas assim. Alinhar o discurso de acordo com a idade da criança. Então, não adianta eu falar para uma criancinha de 3, 4 anos de que você tem que comer proteína para ficar forte, para conseguir jogar bem futebol, porque isso não faz sentido para essa criança. Então, a gente precisa alinhar esse discurso, alinhar os interesses. Então, gosta dos super-heróis, o que que a gente consegue colocar de super-herói na terapia, em casa, para despertar essa curiosidade, essa motivação intrínseca da criança, né? Partindo, então, dos interesses dela e não utilizar as barganhas e as chantagens. As refeições em família são maravilhosas para isso, porque justamente eu consigo ver outros alimentos, consigo entender que esses alimentos são amigos, não são inimigos, porque minha família está comendo, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que para muitas crianças é um grande desafio, porque alimentar-se, o momento da refeição, a Suzanne Morris fala isso, é o ato mais sensorial que a gente faz. Então, para muitas crianças, quando a gente pensa em refeição em família, às vezes é um objetivo a longo prazo. Então, a gente tem que alinhar isso aqui na nossa caixinha e falar, não, para essa criança ainda tem que esperar um pouquinho, porque eu vou precisar diminuir o uso distrativo, vou precisar tirar esse distrator, vou precisar levar a mesa. Então, fica um objetivo aí a longo prazo. Mas para aquelas crianças que a gente consegue já mexer aqui, tá um bom caminho, né? Um bom caminho aqui que a gente consegue andar um pouquinho mais rápido, por conta desse excelente momento da criança se expor a uma ampla variedade de alimentos e principalmente não ter pressão, foi isso até um dos meus objetivos junto com a Rosana, de criar esse joguinho de, de baralho, enfim, porque a gente compreende que para muitas famílias é muito difícil. Quando a gente vai para a refeição em família, o que que a gente fala? Mas dá para falar sobre outras coisas que não seja comida? Então, isso também vira uma orientação para vocês, e dar para os pais. Então, a gente vai sentar em família, a gente vai falar sobre coisas que não são comida, que não são referentes à comida, para justamente não ter a pressão de que tem que comer, de que vai ter que experimentar aquele alimento ou coisas do tipo.
Por que tudo isso? Porque as crianças têm essa habilidade inata de se autorregular quando a gente pensa na questão alimentar. É a mesma coisa que eu falei da questão do lanchinho da tarde e do jantar. A criança consegue se organizar aqui. Mas a partir do momento em que os pais, ou o adulto, o cuidador, começa a modificar essas práticas, começa a forçar a criança a comer, a limitar as oportunidades de novos alimentos, mesmo que seja junk food ou coisas do tipo, a gente acaba perdendo isso. A gente faz com que a criança ande para trás ao invés de para frente, que é o nosso real objetivo. Então, a ideia é sempre de tornar o momento da refeição mais atrativo e divertido, para justamente a criança se sentir confortável aí nas apresentações de que eu posso cozinhar, mas eu não preciso necessariamente comer. E a partir do momento em que isso daqui vai ficando cada vez mais enraizado, a gente vai pensando em novas estratégias, seja de textura, de sabor, de apresentação, de encadeamentos alimentares para essa criança aceitar a ampliação aqui do cardápio. Então aqui coloquei esses garfinhos e coisas do tipo que são super conhecidos, né? Pratinhos infantis, então o copo dos heróis, será que se você tomar a água no copo do Hulk, você vai ficar muito forte que nem ele? Cortar igual o formatinho de dinossauro, o próprio espetinho de super-heróis, então será que na hora que a gente espetar a gente fica forte ou corre muito rápido igual o Flash? A mordida dos animais, é, ficou super conhecido também. Então, a mordida pequenininha, a lambida pequenininha, a mordida maior, das formiguinhas, o prato do experimentar. Então, o prato não é um local que eu só preciso colocar tudo que eu quero comer, e eu tenho que comer tudo e devolver limpo. Então, não, a gente pode colocar um pratinho ali do lado, que vai ser o prato do experimentar. Geralmente são os alimentos que a gente começa a conhecer aqui na sessão, e aí a gente começa a colocar em casa. Então, para a criança entender que não é um lugar ameaçador, que tá tudo bem, pode ter ali um grãozinho de feijão e tá tudo bem. O prato do cuspir, o guardanapo, o pote, enfim, no sentido de que eu posso comer, posso não gostar, eu posso limpar minha boca, a aventura, e aqui a gente tem que alinhar muito bem com essa questão da idade, porque a gente tem que ver aquilo que vai fazer sentido para eles. Então, vai ser um mapa mundi para onde que a gente vai viajar nessa sessão. A gente vai para Itália, a gente vai para Espanha, o que que será que eles comem lá? Como que eles comem? Tem vídeo deles comendo, tem vídeo deles preparando as comidas, como que funciona? Ou então vamos ser cientistas malucos, e aí quando a gente vira um cientista maluco na cozinha, o que que a gente faz? Qual que vai ser o nosso cenário aqui? Por quê? Para muitas crianças, às vezes é até difícil de imaginar a comida, de imaginar que está comendo, de ficar perto da comida. Então, aí, por conta disso, a gente vai trabalhando essa base com a imaginação junto com elas, para elas entenderem de que eu posso imaginar, para depois colocar em prática aqui no mundo real. Está tudo bem sair da mesa e voltar. Eu acho que esse é um ponto principal para muitas crianças. A gente até precisa alinhar isso bem com os terapeutas ocupacionais, caso a criança passe com eles. Por quê? Muitas vezes a gente quer regular a criança e deixar sentada para comer. E para as crianças, às vezes, é um grande desafio. Então, as crianças às vezes precisam ou sair para se regular, ou ter aquelas faixas, enfim, para conseguir se regular à mesa. Mas é importante a gente compreender que os pequenininhos vão ter um menor tempo de atenção. Então, por conta disso, e pelo fato disso tudo que a gente estava falando até agora, de que é um momento difícil, é, é um momento que eu quero fugir, então por que não eu sair? Mas tudo bem, a gente vai ter o objetivo de voltar. E aí vira uma questão quase que de uma atividade, de uma parte lúdica. Então, olha, eu sei que para você tá difícil, filho, ficar sentado à mesa, então vamos fazer o seguinte: vamos sair daqui correndo igual um leão e voltar andando igual uma tartaruga.
E aí a gente depois vai fazer quantas mordidas de tartaruga ou quantas lambidas, enfim, de leão. E aí isso vira uma questão, um combinado e fica algo muito mais estruturado e organizado no momento da refeição. Cozinhar juntos é a melhor dica de todas, mas a gente precisa de novo entender para qual família a gente está orientando isso. Porque muitas vezes a gente tem famílias que não têm tempo, ou que têm muita dificuldade de lidar com a sujeira. Então, eu sempre falo para algumas famílias, tudo bem para você? Ah, eu não gosto muito da sujeira, vai demorar muito mais para eu fazer uma receita simples, vai demorar muito mais. Sim, vai demorar. Então, qual dia a gente pode colocar isso para a gente fazer? Porque aí fica uma. Qual briga a gente vai comprar no dia? Vai ser a briga de organizar essa refeição, de elaborar tudo, então vai ser esse momento. E aí você fica focado, para isso. Então, a ideia de alimentos rápidos e fáceis geralmente são os melhores. A gente não precisa fazer uma receita super elaborada. Então, bolo de caneca, essas balinhas de gelatina também são uma excelente opção. Nomes malucos. Então, lembra que eu falei do cientista maluco? Então, a gente pode dar nomes malucos para comida e tá tudo bem. Comida no palito. é, a questão, de novo, de ser alimentos com cara de snack, os cortadores diferentes, então sanduíche de xadrez, de quebra-cabeça, pães diferentes. Será que a gente consegue depois juntar um com o outro? Será que minha baba, minha saliva é uma cola e eu consigo lamber e grudar os dois depois? Aí entra a questão da imaginação de vocês. Então é isso. Tentei passar aqui um pouquinho de tudo. Aqui tá o que a Raquel comentou, né, logo no nosso start aqui da aula. E eu vou abrir agora o chat. Desculpa que hoje eu deixei sem. Eu já passo aqui para você. Perfeito. Posso? Só aproveitando que você colocou aí o cardzinho do curso, eu vou colocar agora para vocês, pessoal, aqui no chat, o link com todos os detalhes do curso. Então, os dias certinhos, horário, a programação, tá? Ó, acabei de colocar aqui no chat. E aí veio uma pergunta, Mafê, em relação ao conteúdo do curso que a gente tem agora no final de julho, que a Fono colocou assim: eu tenho uma demanda importante de bebês que não avançam bem na introdução alimentar e acabam ficando com carência nutricional. Aí ela até colocou de 8 meses a 2 anos, acho que é o público que ela atende. Aí a dúvida dela em relação ao curso é se com o curso, ela tem acesso a estratégias para lidar com essa população de 8 meses a 2 anos, dentro desse processo de introdução alimentar. Sim. A única parte que a gente passa muito rapidamente é na parte do autismo, porque aí aqui seria um outro bloco de aulas. Mas nesse curso, a gente vai passar por todas essas faixas etárias, desde a introdução alimentar até os pequenininhos, até 4, 5 anos e até os mais de 5 anos. Então, são três grandes blocos para a gente ver essa questão de como eles funcionam, o que que a gente tem que olhar, quais os olhos de ver, e a parte das estratégias para cada público, para cada bloco, digamos assim. E também, eu estava conversando com a Raquel, né, a necessidade da gente colocar nesse curso algo mais voltado também para o teleatendimento. Porque é algo que acontece bastante, então eu tenho vários pacientes de idades diferentes, fazendo teleatendimento. Então, quais os recursos, como que a gente faz, como que a gente realiza essas adaptações. Então, a gente vai ter um bloquinho extra para falar mais sobre isso também. Aproveitem, pessoal, esse curso a gente já teve outras edições, agora essa próxima de julho ela vem atualizada e todas as turmas anteriores foram um sucesso. Ó, vou seguir aqui com as perguntas. Uma outra fono colocou que ela tem um paciente que ela já conseguiu evoluir, porque ele chegou para ela com uma dieta completamente restritiva
Então, ele já está numa alimentação agora mais variada, só que essa variação ainda só dentro de casa. E aí que vem a pergunta dela como saber qual é a hora de trabalhar essa aceitação dos alimentos, a variação de temperaturas diferentes em ambientes diferentes, né? O sair da casa. São vários diferentes aí. Então, eu sempre brinco que eu vou pelo caminho mais longo, mas ele é o mais seguro e é o que dá mais resultado. Então, quando a gente fala, né, diferente, 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 a gente está pensando na questão da comida. Como que é isso no dia a dia? Ele aceita no dia a dia fazer coisas diferentes? Então, tomar banho, começando com lavando uma parte diferente do corpo, indo dormir, escutando uma música diferente, coisas assim. Ah, tá tudo bem, ele tá conseguindo fazer, não tem problema nenhum. Ok. E aí, quando a gente vai pra comida, a gente consegue fazer uma coisinha diferente só? Porque aí falou, né, da questão da temperatura, do ambiente. Então, a gente seleciona um. E aí a gente vai a partir desse. Então, eu prefiro começar com a parte do ambiente, porque aí ele pode comer na casa da avó, por exemplo. Então, ok. Então aí a gente vai fazer essa transição. Aqui tem várias estratégias. Tem desde aquela clássica de fazer a marmitinha com ele, colocar o adesivo e ele ver, como também eu brinco que é o delivery da Mafê. Então, eu já fiz vários deliveries sem sair de casa, que era a mãe que fazia comida e falava: Nossa, a Mafê passou aqui e deixou a comida que vocês fizeram na sessão. Ai, passou aqui, eu nem vi. Ai, ela foi muito rápida. E a criança começa a aceitar o alimento da sessão em casa, porque isso entra a questão da rigidez cognitiva. Eu só aceito o meu alimento com a minha fono, ou meu forno. Então, aí, na hora que a gente começa a fazer essas coisas de delivery, a criança fala: Nossa, ela ainda tá me entendendo, a gente ainda tá aqui com vínculo. E aí você vai, depois, pequeníssimas variações. Quanto menor a variação, mais chance a gente tem de ganho. Se a gente começa a mexer muito no ambiente, na comida, muitas coisas ao mesmo tempo, se dá errado, a gente não sabe o que que foi. Será que foi porque a temperatura não estava boa? Será que porque ele não, daquele dia não estava muito bem? Estava começando uma gripe? Então, quando a gente vai aos pouquinhos, a gente tem mais segurança daquilo que a gente está fazendo. Obrigada. Joey, primeira pergunta que veio, essa vem sempre. Quais as diferenças entre o trabalho da psicologia, nutrição e fono na intervenção propriamente dita em seletividade alimentar? Aí aqui é um curso inteiro só É, sobre isso. Porque a gente vai trabalhar a questão da motricidade orofacial, mas ao mesmo tempo tem questões, por exemplo, eu atendo um menininho, 4 anos, tem questões com rigidez cognitiva, porque ele só quer jogos de encaixe, jogos de montar, porque ele tem a certeza de que ele monta, tá ali bonitinho, posso ir embora porque eu já fiz minha parte, mas a partir do momento, por exemplo, um Jenga, que a gente monta e vai tirando, ele não consegue dar conta, porque ele fala: será? E se cair? Peraí, como que tá a minha estrutura? Eu sempre quero ter estrutura. A partir do momento que você tira a minha estrutura, fono, eu me perco aqui. Mas é muito pontual, é muito mais nessas questões. Ele é uma criança que funciona muito bem, com variação de rotina em casa, na escola, não tem nenhuma queixa, nem tem nenhuma demanda. Então aí a gente vai trabalhando essa questão da rigidez em sessão sem problemas. Mas é uma criança que tem níveis altos de ansiedade, já chega na sessão perguntando, mas o que que vai ter hoje? Mas da última vez a gente conversou e você falou que não ia ter esse. Mas o que que você tá abrindo? Por que que você pegou? Por que que você se mexeu? Aí você fala, opa, tem coisas a mais aqui que eu vou precisar de repente, dependendo da idade, da demanda do psiquiatra para a gente ver essa questão da ansiedade. Será que é um TAG, transtorno de ansiedade generalizado ou não? Preciso da psico, então a gente precisa de uma intervenção maior. Mas isso falando assim, de um modo bem geral. Mas mais detalhes, a gente vai passando por todos os preditores na realidade no curso para falar exatamente de cada um, que eu acho que é o que vai solucionar aí a dúvida. é um curso com muito conteúdo e um curso que ela traz estratégias o tempo todo, vídeos, mostra muitos materiais.
Então, é um curso que quem está presente nele sai com muito material e raciocínio clínico para trabalhar com essas crianças. Ainda dentro do curso, Mafê, se o curso pode ou não ajudar, a Neuza perguntou. Tem um pequeno que está com 7 meses, síndrome de Down, iniciando dieta pastosa, mas começou com recusa da papinha. O curso pode me ajudar? Claro, com certeza. Porque aí é uma questão de hiper ou hiporresponsividade eu acabei comentando antes. Então, será que se a gente mudar um detalhezinho dessa papinha, melhora? Se a gente colocar um pouco mais de sabor ou tirar um pouco mais de sabor, é a forma como está sendo ofertada, é a temperatura, é a questão da consistência em si. Então, são pequenicíssimos ajustes que de repente já funciona e dá certo. Obrigada. E aí, mais duas aqui, da Gisele. Qual utensílio você considera primordial no consultório? Como, por exemplo, uma air fryer? Eu não consigo mais viver sem a air fryer, para falar a verdade. Eu veria a pessoa maluca da air fryer que inventa a receita e coloca lá. É, Então, sim, eu gosto da air fryer porque, por exemplo, a gente pode fazer um cupcake. E aí fica uma textura macia. Depois que tá pronto, eu posso cortar em pequenos palitos, colocar de novo na air fryer e aí ele fica crocante. Então, para mim, hoje em dia, air fryer é número um do ranking. O segundo seriam os garfinhos, porque eu acho que acaba sendo um grande motivador para criança. Até esses com números, porque eu tenho vários competitivos. Então, quantos pontos a gente vai fazer? Enfim, a mordida dos bichos. Então, eu diria que em segundo lugar para mim hoje estão os garfinhos e em terceiro os cítricos. Não é utensílio, mas para mim é primordial por essa questão de conexão mão-boca, acordar a boca, despertar essa boca, produção de saliva. Então, eu diria que assim, esse seria o meu ranking hoje de que não dá para ficar sem. No curso aprenderemos a avaliar sensibilidade oral? Sim, que aí entra essa questão de ser hipo ou hiperresponsivo. Então, sim. E Alessandra, você comentou sobre o tempo de terapia, meses, anos, e quanto à alta, poderia falar um pouquinho sobre? Sim. Impossível a gente dar alta com a criança comendo tudo de todos os alimentos possíveis e imaginários, porque a gente não come. Mas a ideia da alta é a gente pensar a criança, ela com ela mesma. Quando ela começou comigo, teve mudanças em questão de autonomia, ritmo para comer, refeição em família, o próprio cardápio agora consegue ter um pouco de cada, grupo alimentar. Desse grupo alimentar, ela também consegue rodiziar ou só tem duas proteínas, aí não consegue rodiziar. Então a gente pensa mais por um bloco geral. Então consegue sair de casa e comer tranquilamente. Então pensando na alta, seriam vários pequenos aspectos que a gente pensa, ok, nesse checklist aqui dá pra gente pensar na alta com o coração tranquilo. A Valéria perguntou em relação aos cortes das frutas, se tem alguma dica, alguma orientação especial. Depende de quem a gente está falando. Porque se eu tenho um bebezinho ou uma criança que tem uma habilidade motor ok, eu posso pensar em cortes menores. Mas se eu estou pensando em um bebezinho, introdução alimentar, então os cortes BLW a gente fica muito mais tranquilo com a apresentação. E até com os maiores, então crianças que, enfim, a partir de 3 anos, 2 anos, que não aceitam as frutas, então o formato de palitinho pode ajudar nessa questão de morder no canto da boca, enfim. Então depende de quem a gente está falando, né? Vem, Valéria, para o curso que você vai gostar. Ainda a Valéria perguntou em relação à alta, que você respondeu agora a penúltima resposta.
E aí ela colocou, então, que a alta é em conjunto com a Nutri? Não Ou não? necessariamente. Não necessariamente. Eu não preciso da Nutri para dar a minha alta. Por quê? Você, como for, a Valéria, eu acho que deve ser fono. Não sei se só tem fonos Sim, aqui. é. Mas a gente, como fono, a gente vai olhar esse cardápio e vai falar, ok, tem 4 alimentos aqui desse grupo alimentar, então eu posso fazer ele no formato de bolinho, no formato de chips, é, em uma preparação, em coisas desse sentido. Então aí a gente consegue e eu posso ficar tranquila em relação a isso. Então eu não preciso da Nutri. Então eu posso falar, olha, Nutri, eu tô dando alta, minha criança já tá comendo, já tem habilidade motor oral, já tem autonomia. Enfim, já tem, já tem, já tem, já tem. E aí, se a mãe falar assim, não, eu prefiro, eu ainda preciso de nutrientes e vitaminas, eu tô aflita, o que geralmente não acontece muito, aí fala, então você vai seguindo com a Nutri, porque aí ela vai pensar numa expansão de cardápio, que aí entra todo o trabalho dela. Mas em questão de encadeamento alimentar, coisas do tipo, a gente vai seguindo do lado de cá para alta. Muito, muito bom, Mafê. Mais alguma pergunta, meninas e meninos? Quem está aqui na aula e ainda não preencheu a lista de presença, preencha, que é para vocês poderem receber o certificado, tá bom? Acabei de pôr aqui no chat de novo. Então, em relação ao curso que a Mafê vai ministrar aqui nos dias 26 e 30 de julho e 2 de agosto, estão 3 encontros online ao vivo, ficam gravados com acesso por 90 dias. Então, é um curso Estratégias Práticas para lidar com a seletividade alimentar infantil. Um dos tópicos do programa, né? O trabalho em relação à mastigação com o uso de alimento, que ela acabou de falar aqui, assim, só uma micro pitadinha quando veio a pergunta dos cortes dos alimentos e das frutas. Um ponto que vem muita dúvida, né, Mafê, que você traz no curso é em relação à hierarquia. Então, que alimento eu ofereço primeiro, qual segundo, como que eu vou definir a evolução, né, dessas apresentações, da exposição à criança, da criança aos alimentos, atividades práticas com alimentos e utensílios, estratégias sensoriais, recursos e atividades para incluir os pais, e vocês vão ver que a Mafê é um ponto que ela chama muita atenção, né? Tem que ter esta inclusão, ou o pai, a mãe, ou quem fica com a criança. Então, os tópicos são bem legais, recursos para estabelecer uma rotina alimentar consistente, receitas, utensílios, abordagens. Então, aproveitem, ainda dá para se inscrever lá pelo site da GEAD Cursos, então www.geadcursos.com.br. Também estou colocando o link, ó, aqui no chat para vocês, é só clicar. Qualquer coisa, vocês sabem como me achar, então só me chamar que eu ajudo. Chegou uma dúvida aqui da Ellen. Este curso consegue auxiliar o fonoaudiólogo para atendimento hospitalar dentro de um ambiente neonatal? Hum, eu acho que a Raquel, você acho que vai conseguir me ajudar, porque eu diria que é a Rita Lopes, não? É, porque, na verdade, Ellen, se a criança já tem. Esse curso da Mafeira não é voltado para criança disfágica. Então, não é a criança que engasga, com alimento ou que tem riscos de aspiração, não, é um outro caminho, né? A criança tem a função preservada, mas aí outros aspectos, que é o que ela traz no curso, dificultam ou atrapalham com que a criança se alimente, que não é o tônus, não é o não conseguir engolir, porque a função de deglutição está prejudicada. Então, se você tem uma criança, por exemplo, no hospital, que já tem uma alimentação liberada, ela não tem aspiração, mas ela tem toda uma questão sensorial que precisa ser ajustada, uma questão motora que precisa ser ajustada, o utensílio precisa ser ajustado. Aí sim, o curso aborda, mas em relação à disfagia, não. Exato.
Tem outra aqui, mas eu não veio o nome, gente. Não sei quem que perguntou essa. É fonoeducacional em ambiente escolar público. Como ajudar essas crianças? Sim, é que eu começo a confundir em qual aula que tá, mas a gente passa um pouco na parte da escola, porque entra em questão de orientação. Então a gente precisa da ajuda da escola, seja de orientação ou seja de um suporte. Então a gente precisa, e se eu não me engano, tem isso na aula. Se não tem, eu vou gravar aqui na memória para eu colocar. Que são, são várias, eu não sei mais onde eu tô. Curso tem 3 encontros, eu acho que ele já vai virar 4. Ah, daqui a pouco vira uma capacitação. É. Ó, e aí, para a gente ir finalizando, a Lidiane colocou assim: olha só. Ai, Lidiane, a Mafê traz tanto isso no curso. Ela colocou: ó, tenho 2 pacientes com idade em torno de 3 e 4 anos, com restrição alimentar e muito reflexo de vômito. Um deles, a mãe relata que levanta da mesa, faz o vômito e retorna. Ô, judiação! Então, eu já fico me perguntando se não tem nada orgânico, se tá tudo ok da parte orgânica. Porque quando a gente tem muito vômito dessa maneira, já acende um alerta, porque será que é uma questão de alergia, de mobilidade, enfim, será que tem alguma questão orgânica aí impactando? Então é importante a gente limpar isso. Se já está limpo, aí entra a apresentação do alimento, a textura, a habilidade motor oral, porque aí entra uma segunda parte que a gente tem que limpar ali dos nossos Uhum. preditores. Excelente. Gostaram, pessoal? Ó, Mafê, tem vários obrigados aqui para você no chat. Muitas pessoas agradecendo, te parabenizando, dizendo que foi ótimo. É um curtíssimo espaço de tempo, e aí a gente dá o desafio para o professor para falar de um tema que é amplo e que Foi. tem muita coisa para falar, mas eu acho que você conseguiu trazer pontos importantes, alertas importantes, né, para que a partir daí, na hora que for atender essa criança, pelo menos ter um norte, direcional, saber para onde direcionar o olhar. Tá. Muito obrigada a todos. Olha, as pessoas que preencheram aqui a lista de presença. Amanhã vocês vão receber um e-mail orientando como baixar o certificado, que vai ficar lá na plataforma da GA de Cursos, e também o link para rever esta aula, que fica disponível até semana que vem. Então, dá para rever, dá para ir anotando com, né, cuidado, com todos os detalhes, e aí lá também vocês vão ter acesso aos slides, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Quem tiver dificuldade, é só me chamar. E esperamos vocês dia 26 de julho no curso, que aí é bem mais amplo, bem mais aprofundado e com muitas estratégias e todo o embasamento teórico da seletividade alimentar, que às vezes se confundem, as pessoas vêm com os conceitos que já não são mais, ou pensa num direcionamento terapêutico fechado, igualzinho para todas as crianças, e foi um dos pontos que a Mafê começou a aula de hoje, né? A não receita de bolo e que a gente precisa entender aonde essa criança está inserida, né? O que que ela está dizendo para nós em relação a essa dificuldade alimentar, a essa recusa, a todo esse processo de seletividade. Então, esperamos vocês. Obrigada pela presença, Mafê. Muito obrigada mais Eu uma que vez. Foi ótimo, agradeço. viu? Bom descanso a todos. Amanhã, bom feriado. Quem não for trabalhar, bom descanso e até a nossa próxima oportunidade. Beijo. Obrigada, Raquel, meninas. Obrigada a você, Mafê.